O submarino Titan da OceanGate foi desenvolvido com o objetivo de explorar os destroços do Titanic, localizados a uma profundidade de 3.800 metros no fundo do mar. No entanto, para compreender como o submarino operava e como ocorreu o seu trágico acidente, é importante primeiro entender o contexto histórico do Titanic. No início do século XX, o Titanic foi construído como um transatlântico de luxo e alta tecnologia que despertou a admiração em todo o mundo. Projetado com a intenção de ser inafundável, o navio representava o ápice da engenharia humana. A construção do Titanic começou em 1909 no estaleiro Halland e Wolff em Belford, Irlanda do Norte. Foi uma empreitada monumental que envolveu milhares de trabalhadores e levou vários anos para ser concluída. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural, assistindo a Nova York. O navio era uma maravilha de seu tempo. Com instalações luxuosas, salões de baile grandiosos e tecnologias de ponta. Transportava mais de 2.200 passageiros e tripulantes, incluindo algumas das pessoas mais ricas do mundo. No entanto, na noite de 14 de abril de 1912, a tragédia se abateu sobre o Titanic quando ele colidiu com um iceberg nas águas geladas do Oceano Atlântico Norte. Apesar de sua suposta inafundabilidade, o navio sofreu um grande rasgo devido a um impacto com um iceberg. Em poucas horas, o Titanic, que antes era um símbolo do progresso humano, afundou nas profundezas geladas do oceano, levando mais de 1.500 pessoas consigo. Bom, agora vamos voltar ao submersível e explorar como ele funcionava e como sua trágica queda aconteceu. Quer saber todos os detalhes dessa história assustadora? Fique comigo que vamos te contar a história do Titanic. Vamos nos aprofundar nos detalhes do submersível para entender os desafios enfrentados por essa maravilha da engenharia. Antes de compreendermos as dificuldades enfrentadas pelo Titã, é crucial entender a imensa pressão presente nas profundezas do oceano. Descer a uma profundidade de 4.000 metros equivale a ter 327 elefantes se equilibrando em cima de você. O Titã teve que resistir a essa imensa pressão. Além da escuridão, do frio e das dificuldades de comunicação com a superfície, a combinação desses fatores torna a exploração das profundezas do mar uma tarefa árdua e perigosa. Pesando cerca de 10 toneladas, o submersível Titã era composto por diversos componentes principais. O elemento mais crucial era o casco feito de fibra de carbono, que acabou sendo o seu ponto fraco trágico. Com uma espessura de 13 cm, o casco não suportou a exposição repetida a altas pressões. Durante o 7º mergulho do submarino para explorar os destroços do Titanic, o casco acabou colapsando, resultando na perda de todas as pessoas a bordo. Para entender melhor o efeito catastrófico, imagine um vagão de trem explodindo sob vácuo. A pressão externa supera a pressão interna, causando uma rápida implosão. É provável que a implosão do casco do Titã tenha ocorrido de forma ainda mais abrupta. Você pode estar se perguntando quais medidas foram tomadas para evitar esse desastre. A primeira linha de defesa contra falhas foi a criação de um modelo virtual do submarino para testar seus limites. No entanto, modelar a fibra de carbono é um desafio devido à sua complexa composição de fibras entrelaçadas. Sem testes destrutivos extensivos, não se conhecia completamente a extensão dos limites do Titã. Isso levou à implementação de um sistema de monitoramento acústico em tempo real como uma segunda linha de defesa, equipada com microfones ultrassônicos e extensômetros. Esse sistema detectava vibrações no casco de fibra de carbono e buscava identificar deformações antes que ocorresse uma falha catastrófica. Os dados desses sensores eram coletados em intervalos regulares e analisados para avaliar a integridade estrutural e prever possíveis condições de falha. Infelizmente, o campo de teste utilizado era recente e não foi suficiente para prevenir o trágico desfecho. A Sociedade de Tecnologia Marinha expressou preocupações acerca do projeto do submarino Titã em uma carta aberta, destacando a utilização de fibra de carbono e a forma tubular do submarino como fatores agravantes para problemas de distribuição de pressão. A forma tubular é menos eficiente para distribuir pressão do que uma esfera, o que aumenta o risco de desfechos catastróficos. Vamos agora falar sobre as tampas externas do submersível. Esses propulsores eram fornecidos pela empresa Interspace e permitiam que o submarino se deslocasse para cima, para baixo, para frente, para trás e realizasse manobras de rotação.
A energia para esses motores era fornecida por um sistema de bateria embarcado, semelhante a OES encontrados em carros elétricos. Agora vamos falar sobre os controles utilizados para navegar no submarino Titan. Você pode não acreditar, mas o principal dispositivo de controle usado para direcionar o Titan era um controle de videogame. Embora possa parecer incomum, os controles de videogame são amplamente utilizados em várias aplicações militares devido à sua facilidade de uso, durabilidade e custo acessível. Atualmente, eles são empregados para controlar desde robôs para desativação de explosivos até submarinos da classe Virginia. Junto com o controle de videogame, o submersível possuía telas sensíveis ao toque que exibiam imagens ao vivo das câmeras externas e mensagens de texto do navio da superfície. No entanto, capturar imagens nas profundezas escuras do oceano exigia muita iluminação, e o Titan tinha um sistema de iluminação externa incrível, com 40.000 lumens, o que é aproximadamente 40 vezes a intensidade do farol de um carro. A comunicação e o rastreamento nas profundezas do mar eram desafios adicionais. O Titan dependia de um sistema acústico de linha de base ultracurta para esses propósitos. Pulsões acústicas semelhantes ao código Morse eram usadas para transmitir mensagens. Esse sistema acústico direcionava o submarino em direção a AOS e destroços do Titanic em viagens anteriores, já que o submarino não possuía seu próprio sistema de navegação. Para determinar a localização do submarino, o navio da superfície emitia um sinal sonoro de um transdutor, o qual era respondido com um sinal similar emitido pelo transponder no Titan. O navio de superfície podia calcular a distância do submarino medindo o tempo necessário para receber o sinal, e ao utilizar vários transdutores, podia determinar a direção da onda sonora. Essas técnicas combinadas permitiam o posicionamento preciso e a transmissão de mensagens para guiar o submarino Titan até seu destino pretendido. Enquanto refletimos sobre a tragédia que ocorreu com o submersível, é essencial considerar o sistema de segurança que estavam a bordo em cenários nos quais os passageiros permaneceram vivos, como cortes de energia ou perda de comunicação. Nessas situações, emergir sempre seria a prioridade. No entanto, em caso de incêndio, ações adicionais eram necessárias para combater possíveis incêndios. O Titan estava equipado com extintores de incêndio e máscaras de fumaça para todos os passageiros. No entanto, o sistema de segurança mais intrigante a bordo do submarino era o interruptor da morte. Esse interruptor foi projetado para funcionar mesmo se todos a bordo tivessem perdido a consciência. Ele foi construído usando o material que se dissolvia em contato com água salgada. Após aproximadamente 10 horas de mergulho, esse material se dissolveria completamente, liberando o saco de areia do fundo do submarino. Como resultado, o submarino se tornaria flutuante e começaria a subir em direção à superfície. No entanto, nenhum desses sistemas de segurança teria funcionado sem um suprimento contínuo de ar respirável. Para garantir um suplemento contínuo de oxigênio dentro do casco, o Titan transportava tanques de dióxido de carbono a bordo. Por outro lado, o dióxido de carbono provavelmente era removido por meio de um absorvedor de CO2. Hidróxido de sódio e cálcio comumente usados para esse fim capturam CO2 em uma reação química, garantindo que o ar permaneça respirável. As expedições do Titanic tinham um preço alto, chegando até $25.000 por pessoa. De fato, o trágico resultado do submersível Titan serve como um lembrete sombrio da necessidade de respeitar o oceano e agir com cautela em todas as empreitadas em suas profundezas, seja em projetos de energia ou exploração. O oceano exige nossa máxima atenção e um planejamento cuidadoso. No entanto, uma pergunta importante permanece sem resposta. O que causou a explosão do submarino Titan? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.